sejam bem-vindos! Hoje daremos continuidade à série de vídeos que vai falar sobre a história da Igreja e o início do cristianismo. No primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre o período interbíblico e alguns impérios que surgiram durante esse período. Nós destacamos o Império Grego. Hoje nós falaremos um pouco sobre o Império Romano e seus imperadores. Então, bora começar! Roma foi fundada em 753 a.C. Existe uma lenda, uma tradição romana que diz que os gêmeos Rômulo e Remo foram lançados no rio Tigre por seus pais para morrerem afogados. E uma loba os encontrou, os retirou do rio e os amamentou. Após isso, um pastor de ovelhas os criou até sua fase adulta. Quando adultos, Rômulo e Remo resolveram voltar para sua terra natal e fundar Roma. Porém, eles brigaram, tiveram uma discussão sobre qual seria o local que Roma deveria ser fundada. E durante essa discussão, Rômulo acabou assassinando Remo. Ele fundou Roma e se tornou o primeiro rei deste grande império. Essa é uma tradição local. Roma teve vários imperadores. E a partir daí começaram as perseguições aos cristãos. Durante o primeiro século, as maiores perseguições foi durante o domínio, o império de Nero e Domiciano. Nero é considerado por muitos historiadores um imperador louco, um imperador tirano, até assassino. E durante o incêndio que houve em Roma, houveram rumores que o próprio Nero teria ateado fogo em Roma para a destruir e reconstruí-la a seu modo, do jeito que ele gostaria que Roma fosse. E durante esse incêndio, 10 das 14 cidades que existiam em Roma foram totalmente destruídas. Porém, 2 delas eram, na sua maioria, judeus e cristãos. Como essas 2 cidades não foram destruídas, então Nero atribuiu aos cristãos a culpa por incendiar Roma. E a partir daí ele decretou uma perseguição aos cristãos. Os cristãos foram mortos de todas as formas possíveis e imagináveis. Foram torturados, foram lançados às feras para serem devorados, foram crucificados, cobertos de piche e ateado fogo neles para que eles virassem tochas humanas para iluminar as ruas de Roma. Tem uma tradição que diz que durante o domínio de Nero foi que Pedro foi crucificado. Essa mesma tradição diz que Pedro pediu para que a cruz dele fosse invertida, porque ele não se sentia digno de morrer igual a Cristo. Então ele queria que a cruz fosse colocada de cabeça para baixo. Durante esse domínio de Nero, essa mesma tradição diz que Paulo foi decapitado. A Bíblia, ela não relata como os apóstolos morreram. Essas informações que surgem sobre a morte deles, sobre relatos antigos de historiadores que viveram na época. Paulo ele foi preso em Roma e teve uma prisão domiciliar sob escolta. E durante essa prisão domiciliar, ele escreveu sua última carta aos Timóteo. Então, ele escreveu 1ª e 2ª Timóteo. Os historiadores dizem que Paulo sentia que ali era sua última carta. Ele sentia que dessa prisão ele não sairia vivo. Até tem um versículo que fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então, a partir daí, esses historiadores acreditam que Paulo já sentia que ele não sairia vivo. E realmente, após essas cartas, após o período de prisão de Paulo, ele foi decapitado. A partir dos próximos vídeos, nós falaremos um pouco mais sobre as outras perseguições aos cristãos e sobre os outros mártires que surgiram. Mas Paulo, vale ressaltar que ele viveu a sua vida totalmente para propagar o evangelho. E foi muito corajoso ao se tornar um mártir, morrendo, confiando e acreditando na sua fé. Até o próximo vídeo.